Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Quem foi que ensinou João de Barro a construir sua própria casinha? Quem foi que ensinou o colibri a voar assim, assim? Papagaio, papia, puro taco, canarinho, assobiar, coelhinho, saltita, um, dois, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai no céu. Quem responde à brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar.
me fez também nosso Pai do céu. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar, me fez também nosso Pai do céu. Me fez também nosso Pai do céu. Me fez também nosso Pai do céu. A mensagem de hoje é do livro Psil, de Adenilson Salles. Todas as escolhas têm perdas, umas maiores, outras menores. A vida é o resultado de todas as escolhas. Podemos escolher o que desejarmos, mas seremos sempre responsáveis pelos resultados. As escolhas são espelhos nos quais nos mostramos como somos. Escolher é revelar tendências, gostos e desejos. A vida é feita de escolhas. Optar por não escolher já é uma escolha. Ninguém é culpado, somos todos responsáveis pela vida que temos. Essa mensagem nos faz refletir sobre a liberdade que temos de escolher uma atitude, um pensamento, de seguir um determinado caminho ou evitá-lo. Nós somos livres para semear e colher o que foi plantado. Somos construtores da nossa própria felicidade ou sofrimento. O nosso futuro é construído através das nossas escolhas diárias. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. E vamos lembrar que o conhecimento de Deus está dentro de cada um de nós, e somente nós saberemos o que é bom ou ruim para a nossa evolução. E é através dessa liberdade que Deus nos dá a oportunidade de progredir. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Vamos agora fazer a nossa prece. Deus, Pai amoroso de infinita bondade,
Te agradecemos essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre Teus ensinamentos, Pai. Pedimos que o Senhor possa estar conosco, assim como nossos amigos espirituais, nos intuindo e nos ajudando, para que possamos aproveitar ao máximo cada lição ensinada. Nos abençoe, Pai. Graças a Deus, graças a Jesus. Oi, pessoal! Como vocês estão? No encontro passado, nós falamos sobre o tema Deus ajuda a humanidade através da própria humanidade. Vimos que Deus nos ama tanto que nos cerca de pessoas e situações que nos auxiliam, nos permitindo também auxiliá-las, formando assim uma grande rede de apoio mútuo. Um livro que nos chega, uma conversa com um amigo, uma boa ação, um estudo que assistimos. São muitas as formas. Hoje, o nosso tema é uma pergunta bem interessante que vai nos levar a uma reflexão. Deus pune? Será que o nosso Pai, que é misericordioso, soberanamente justo e bom, como relata o Livro dos Espíritos, e que a sua lei é de justiça, mas também de amor e caridade, faria isso com a gente? Nos puniria? Ou o que nos acontece são as consequências dos nossos atos e oportunidades para que possamos evoluir e nos tornarmos assim seres melhores. O que vocês acham? Vamos ao estudo? O serviço da perfeição. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas, quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a se recolher à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava e, lhe mostrando alguns formosos vasos da sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim, tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Oi! Vocês gostaram do vídeo que acabamos de ver? O Serviço da Perfeição? Muito lindo, não é? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele? Estão vendo esse senhor? Ele é um oleiro.
Oleiro é aquele que faz ou vende objetos de cerâmica, que trabalha em olaria, fábrica. Vocês sabiam? No Livro dos Espíritos, questão 674, diz que o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. De tanto trabalhar, ele ficou muito doente, tendo que ficar em casa para recobrar a saúde, e acabou ficando em mais dificuldades. Na questão 676 do Livro dos Espíritos, diz que o trabalho é uma consequência da natureza corpórea do homem, que todos temos que trabalhar. Esse senhor oleiro, ele morava sozinho, e a família morava muito distante, parecendo não se lembrar dele, aumentando ainda mais as suas dificuldades. Ele então passou a viver da caridade alheia. Um dia, quando estava a pedir nas ruas, ele caiu e se machucou, quebrou a perna. Dói muito, não é? Só quem já quebrou uma perna sabe o quanto dói. E aí ele teve que ficar de repouso na cama. E quando estamos em dificuldades, como esse senhor, vamos ao médico e recorremos também a Deus, nosso Pai. Ele então fez uma prece bem sentida, com muita fé, para que ele o ajudasse nesse momento tão difícil. Fez a prece e adormeceu. Foi então que um anjo espiritual, um mensageiro de Deus, apareceu-lhe para dar a resposta ao seu pedido. O mensageiro celestial o levou até o local onde trabalhava. Lembram que no início eu disse que esse senhor era oleiro? Então, gente, ele fazia peças de cerâmica no forno. Acredito que peças bem bonitas. Vocês sabiam que essas peças são feitas de barro e depois de prontas são chamadas de cerâmica? O anjo pergunta-lhe como ele conseguia fazer peças tão bonitas. Quando vemos um trabalho bonito e bem feito, a gente quer logo saber como foi, não é mesmo? Bate uma curiosidadezinha. O oleiro explicou ao anjo que trabalhava com muita atenção e dedicava muito carinho para que todas as peças ficassem perfeitas e bonitas. E para isso, algumas peças tiveram que voltar ao forno ao calor intenso, algumas vezes até ficarem perfeitas. O anjo, tentando ajudá-lo, perguntou-lhe como faria sem o calor intenso do fogo, como ele realizaria seu trabalho. O velho oleiro respondeu que não conseguiria, que era impossível fabricar uma cerâmica sem o calor do forno. O mensageiro celestial disse-lhe carinhosamente que as dificuldades que passamos são as ferramentas que nosso Pai Celestial se utiliza para embelezar nossa alma e que um dia será mais uma peça linda e perfeita para trabalhar em seu nome. O velho oleiro despertou de seu sono e compreendeu o valor de suas dificuldades, que eram elas que o aproximavam do Pai, e agradeceu a oportunidade de trabalho bendito. E aí eu pergunto a vocês, Deus pune? Não, claro que não. Tem a lei de justiça, amor e caridade para nos lembrar do quanto o Pai nos ama. Todas as dificuldades que passamos foram provocadas por nós mesmos. Por quê? Na nossa invigilância,
cometemos erros, na nossa rebeldia. Mas porque o Pai nos ama muito, temos oportunidades muitas, para recomeçar. As dificuldades do trabalho, de saúde, de toda forma, são para nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. E com certeza saímos de cada encarnação melhores do que fomos anteriormente, mas fortalecidos. No plano espiritual, estudamos, firmamos esse compromisso de recomeçar e refazer e mostrar que aprendemos. Essa é a resposta para essa pergunta. Deus pune? Claro que não. Por Ele muito nos amar, que passamos por essas dificuldades, são as oportunidades que temos de resgatar todos os nossos erros. Um beijo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem mesmo. Essa atividade que a gente vai fazer agora é bem legal. Vai ser de perguntas e respostas. E vocês vão ter 5 segundos para responder cada uma delas. Vamos lá? Primeira pergunta. Você está no meio de uma pandemia do Covid. Você reza muito pedindo a Deus proteção, mas não lava as mãos. E quando tem que sair de casa, não coloca a máscara. O que pode acontecer? 5 segundos para você pensar. Você pode pegar o vírus. Lembre-se, cuidar da alma e do corpo também. Vamos para a segunda pergunta. Seu amigo ficou muito feliz porque você dividiu o lanche com ele. Qual o nome que a gente dá desse gesto de ajuda, de auxílio ao outro? 5 segundos. Se você respondeu caridade, acertou! Vamos então à terceira pergunta. Você comeu muito, mesmo a sua mãe pedindo para parar. O que pode acontecer? Você pode passar mal. Ai, minha barriga tá doendo porque eu não escutei a minha mãe. Vamos então à quarta pergunta. Você separou e doou alguns brinquedos. Que sentimento te despertou? 5 segundos. Isso! O sentimento de felicidade, de satisfação por estar fazendo uma boa ação, não é mesmo? Então vamos agora à quinta e a última pergunta. Você tem que ir no dentista, mas está morrendo de medo. Isso, da anestesia, daquela agulhinha, daquele motorzinho no seu dente com aquele barulhinho. Então você implora a sua mãe, pedindo para que ela não leve você no dentista, porque vai doer. Mas mesmo assim, ela não te escuta e te leva no dentista. Então você pensa, minha mãe não gosta de mim. Será? 5 segundos para refletir. A sua mãe te ama. Ela sabe que se você não for no dentista, você pode até perder o dente. Isso. Assim, Deus age com a gente da mesma maneira. Ele não pune, Ele não castiga, Ele nos ajuda a sermos pessoas melhores. E aí, crianças, gostaram da atividade? Um abração bem forte para vocês. Tchau e até a próxima!
E agora, vamos fazer a nossa prece final. Agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo que recebemos. Muito obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que chegaram até nós. Obrigada por nossas famílias, pelos nossos amigos. Obrigada, Pai, por tudo que temos em nossas vidas, por tudo que vem de Ti até nós, por todas as bênçãos e todo o amparo que recebemos diariamente. Esteja conosco, Senhor, durante todo o dia de hoje e o mais importante, que nós estejamos convosco também, Pai, durante todos os minutos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Cativou.
novas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como um cristão. Ver como um cristão. Sem alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como cristão. Ver como cristão. Quando posso te ouvir aqui, sinfonia de amor, a voz que me faz prosseguir, e um clarão se acende e brilha em mim. Eu sei onde estou, me mostras um modo mais certo de agir. Mesmo quando o sol se vai, ilumina meu chão como astral ao luar. Na escuridão se viu chegar o teu brilho sereno,
nossos passos guiar. És no mundo a doutrina, a luz e aliviador, que a Deus nos conduz. Cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. És no mundo a doutrina, a luz e aliviador, que a Deus nos conduz. Cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. Hoje vejo quem sou, porque tua luz é o reflexo do amor do Senhor. Espiritismo consolador. Chega de lamentar-nos tanto e afogarmos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Te alegra, segue perseverante, firme e confiante, os passos de Jesus. Avança, se tropeças, levanta, pois o Mestre ensina a carregar tua cruz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba,
Essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos ENEF! Boa noite, irmãos queridos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. Que o amor e a paz de Jesus envolva todos nós hoje e sempre e que possamos, nesse momento, estarmos conectados e sentirmos as vibrações da nossa casa querida. Queridos, estamos chegando na última semana de janeiro, fevereiro chegando. Lembrando que os nossos cursos iniciam no dia 1º de fevereiro. As inscrições para o curso básico de Espiritismo ainda se encontram abertas e o link da inscrição está aqui na descrição do vídeo. Os cursos serão online e muitas pessoas
perguntando o valor. Os cursos da nossa casa são todos gratuitos, ok? Vamos aproveitar e estudar. Lembrando também que a evangelização dos bebês, das crianças, dos jovens e dos adultos também começa em fevereiro. As informações estão nos avisos, é só clicar no link e acessar. Vamos ao estudo da noite de hoje. A página de abertura será feita pela Juliana Nunes. O Livro dos Espíritos será feito por mim, Mônica Lima, trazendo as questões 779 a 785 sobre a marcha do progresso. E no Evangelho, ainda na continuidade do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, a nossa companheira Silvia Costa. Que tenhamos uma boa noite de reflexões e fiquem todos com Deus. Do livro Rumo Certo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diante da Terra. Teríamos sido, porventura, situados na gleba do mundo para fugir de colaborar no progresso do mundo, quando o mundo nos provê todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos? Muitos companheiros se marginalizam em descanso indébito, junto à seara, alegando que não suportam os chamados problemas intermináveis do mundo. Desejariam a estabilidade e a harmonia por fora, a fim de se mostrarem satisfeitos na terra, quando a harmonia e a estabilidade devem morar por dentro de nós, de modo a que nossos encargos à frente do próximo se façam corretamente cumpridos. O mundo, em todo tempo, é uma casa em reforma, com a lei da mudança a lhe presidir todos os movimentos através de metamorfoses e dificuldades educativas. O progresso é um caminho que avança. Daí, o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos toda vez que nos engajemos na edificação da felicidade geral. Omissão, no entanto, é parada significando recuo. Entendamo-nos na posição de obreiros sob a pressão de crises renovadoras. Todos faceamos permanente renovação a cada passo da vida. Nem tudo que tínhamos ontem por certo, nos quadros exteriores da experiência, continua como sendo certo nas horas de hoje. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos a nos definirem aspiração e trabalho. Entretanto, modificaram-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias. A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos, e a ordem não é deserção, e sim adaptação. Em suma, estamos chamados à vivência no mundo, a fim de compreendermos e melhorarmos a vida em nós e em torno de nós, servindo ao mundo, sem deixarmos de ser nós mesmos e buscando à frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de seguir para frente demais. Jesus amado, Mestre querido, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para mais uma noite de estudos. Que possamos, através do estudo da doutrina espírita, essa doutrina que nos consola, que nos esclarece, apreender os ensinamentos necessários à nossa caminhada rumo à perfeição. Pedimos, como sempre, a Tua proteção,
a tua paz, o teu amor. E pedimos o amparo dos amigos espirituais. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso. Vamos falar sobre as questões 779 a 785, Marcha do Progresso. Primeiramente, vamos ver qual a definição que temos no dicionário para a palavra progresso. Movimento para diante, evolução gradual de um ser ou de uma atividade, aumento gradual, melhoramento, aperfeiçoamento, desenvolvimento ou alteração em sentido favorável, avanço, melhoria. Segundo o Espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição, aperfeiçoamento, felicidade pura. E qual é a nossa meta como espíritos imortais? Nossa meta é chegarmos à perfeição. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento, com o objetivo de chegarem à perfeição. E como chegamos a essa perfeição? O espírito progride através das sucessivas reencarnações. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Então, o progresso ele se dá de forma gradativa. Vamos às questões. Questão 779. A força para progredir aure ao homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O Kardec pergunta se o progresso é uma lei natural, ou seja, se o homem traz consigo essa força para progredir ou se o progresso é fruto de um ensinamento. Ele traz dentro dele ou ele aprende fora? Vamos à resposta dos espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Os espíritos respondem que o homem já possui as potencialidades íntimas necessárias ao seu progresso, independe de qualquer processo de ensino ou educação. É claro que o ensino, a educação, é uma das formas de progresso do indivíduo, mas a grande fonte de energia já se encontra nele. Então, o homem, ele progride em qualquer circunstância que ele esteja vivendo. E os espíritos nos dizem que não progridem da mesma maneira e nem ao mesmo tempo. Uns progridem mais lentamente, outros avançam mais no progresso intelectual, outros no progresso moral. E essas diferenças de progresso entre os homens na sociedade é importante, porque à medida que os homens estão interagindo entre si, eles acabam aprendendo uns
com os outros e se auxiliando, fazendo com que todos ganhem com essa convivência social. O Paulo Freire tem uma citação que eu gosto muito. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Antes de verificar a resposta dos espíritos, vamos falar um pouquinho sobre esses dois progressos. O progresso intelectual e o progresso moral são duas vertentes da evolução humana. É necessário alcançar as duas. Assim como o pássaro, ele precisa de duas asas para alçar voo, o homem, para chegar à perfeição, também precisa de duas asas. Ele precisa ter a asa do progresso intelectual, sabedoria, conhecimento, e a asa do progresso moral, amor, bondade, caridade. E durante as sucessivas reencarnações, essas asas, elas vão se desenvolvendo. Não da mesma forma. A da moral, ela avança alguns passos. E a do progresso intelectual, ela se adianta um pouquinho mais, porque o progresso intelectual ele está sempre acontecendo. Mas chegará um dia em que essas duas asas estarão equilibradas. Quando o homem chega, o espírito chega à perfeição. Vamos à resposta dos espíritos. É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então, pela resposta dos espíritos, o progresso intelectual acontece primeiro para depois acontecer o progresso moral. E isto não acontece imediatamente. E aí, Kardec faz uma outra pergunta. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E os espíritos respondem: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, à medida em que vamos conhecendo as leis de Deus, aumenta a nossa compreensão. Passamos a saber o que está de acordo com a lei divina e aquilo que não está. Ou seja, conseguimos fazer a distinção entre o bem e o mal. Então, o progresso intelectual, ele dá ao homem o conhecimento. E o progresso moral, ele coloca em prática esse conhecimento. É necessário conhecer para poder fazer. Por isso que os espíritos, na questão anterior, fala que o progresso moral não segue imediatamente o intelectual, porque muitas vezes se tem o conhecimento, mas este não é praticado. Outra coisa que vem com o desenvolvimento da inteligência é a aquisição do livre-arbítrio, ou seja, a faculdade
te fazer escolhas. O homem pode fazer escolhas. Se o homem já tem o conhecimento, se já sabe a distinção do bem e do mal, o que é certo e errado, e ele tem a liberdade de escolher, ele será também responsável pelas consequências das suas escolhas, sejam elas boas ou más. E Kardec continua fazendo questões na 780. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E a resposta: o progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Vamos relembrar o que já falamos. O progresso é gradativo, a moralidade e a inteligência, duas asas da evolução, são forças que se apoiam mutuamente, mas que nem sempre andam juntos. Chegará o dia em que elas estarão equilibradas. Esses povos, eles se utilizam do conhecimento sem o freio da ética, pela falta de senso moral. Mas como o progresso completo é para todos, chegará um dia em que seus corações serão tocados pela moralidade. Questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. 782. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Pequena pedra posta sob a roda de um grande carro sem impedi-lo de avançar. Então, em determinadas ocasiões, o homem ele pode até retardar a marcha do progresso, porém jamais ele poderá detê-la indefinidamente, porque o progresso é uma lei natural que cedo ou tarde Deus impõe ao homem. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, como já vimos, o progresso não acontece de uma só vez. É aos poucos, de forma gradual. E essa é uma de suas características principais. A natureza não dá saltos. Isto é, o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Nós não saímos de um jardim de infância para uma faculdade. Tudo é um processo. É preciso que tudo venha ao seu tempo para que o homem se adapte a mudanças, a fim de que se desvencilhe dos hábitos ultrapassados. Portanto, a evolução obedece a um princípio de gradação em tudo. Porém,
quando esse progresso está sendo demorado, Deus provoca, de tempos em tempos, um abalo físico e moral que os transforma. Por exemplo, quando ocorreu as tsunamis no Japão e na Tailândia, pensamos logo em destruição. Mas hoje vemos que esses locais tiveram mudanças significativas em seu progresso. Então, quando pensamos em destruição, na verdade é renovação. E hoje nós estamos vivenciando a pandemia do Covid. Apesar de todas as notícias tristes, das mortes, do isolamento social, tudo isso está ocorrendo a favor do nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. O quanto aprendemos nesse período, principalmente na tecnologia? O avanço da ciência em busca de vacina. Como foi a nossa preocupação com o outro, a nossa empatia? Quantas reflexões nós fizemos? Para onde direcionamos as nossas preces, o nosso amor? Então, tudo isso é progresso. E lá na frente, nós iremos perceber o quanto progredimos. Só nesse ano, nós progredimos muito. Questão 784. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? E a resposta dos espíritos. Este pensamento é um engano. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Observando os acontecimentos e os casos isolados, tudo indica que está assim, retrocedendo. Mas os espíritos falam que não há retrocesso. Eles pedem que observemos o conjunto. E quando observamos o conjunto da humanidade, verificamos que avançamos em todos os campos. A humanidade de hoje é melhor do que a do século passado. Nesses últimos 30 anos, quantas coisas já se modificaram? As leis humanas foram se modificando, foram progredindo. Hoje, estamos respeitando mais o meio ambiente, os animais, os seres humanos e suas diferenças, os idosos e outras coisas mais. Hoje, já nos escandalizamos com coisas que há pouco tempo atrás concordávamos e aplaudíamos. Parece que estamos recuando, com tanta coisa ruim aparecendo, corrupção, abuso de poder, violência, feminicídio. Não, estamos avançando. É necessário que o mal apareça para que tenhamos horror desse mal e possamos fazer as mudanças necessárias para o bem acontecer. O espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, fala sobre essa questão. O recuo na caminhada das criaturas é apenas aparente. Nada na vida regride. O mal que estamos presenciando no mundo vai ainda crescer mais, porque é desse crescimento, gerando mais sofrimento, que a humanidade deverá acordar para o amor. Somente a lei de amor estabiliza a vida natural e moral das criaturas. Não existe
felicidade sem amor. Todos os recursos dos homens são aparentes. Estão avançando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, porque a lei de Deus é progresso. Então, estamos sempre progredindo. Questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este aparece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Eu acredito que essa questão está muito bem explicada. O orgulho e egoísmo, eles são os mais sérios obstáculos ao progresso moral, são os maiores responsáveis pelo nosso sofrimento e pelas nossas dores. O progresso intelectual, sem o contrapeso do progresso moral, ele estimula a ambição, o apego às riquezas, nos arrasta aos vícios. E aí o homem, ele preocupa-se muito mais com o ter do que com o ser. E os espíritos nos esclarecem que chegará o tempo em que o homem passará a sentir a necessidade de aprimoramento espiritual que lhe falta para atingir a felicidade que tanto aspira. E eu finalizo o estudo com a frase de Emmanuel: duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Então, meus queridos, nós vimos a importância do conhecimento para desenvolver a nossa moral e chegarmos à perfeição. Então, eu reforço o convite para ingressarem nos cursos da nossa casa. Eu agradeço a participação de todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça presente entre todos, sintonizados com a espiritualidade de luz da nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, pedindo ao Pai que tenhamos um bom estudo e que possamos tirar o maior proveito possível de todos os ensinamentos trazidos nesta noite de hoje. Assim, falaremos sobre o Evangelho, introdução, os itens 13 a 16. Introdução, como o próprio nome diz, é a parte do texto que introduz o assunto que vai ser tratado. É uma etapa que deve motivar o leitor a se interessar pelo trabalho. Então, nós estamos na parte do Evangelho onde ele faz uma introdução do que será falado no decorrer de todo
o nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. E os itens assim tratados hoje, que será do 13 ao 16, ele falará algumas coisas que depois encontraremos no Evangelho com várias citações, e entre elas citações de Lucas, de Mateus, de Marcos, de Tiago, que trazem os ensinamentos de Jesus. E no item 13, começamos assim: é pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. Esta máxima, pelos frutos é que se conhece a árvore, muitas vezes repetidas no Evangelho. Inclusive, encontramos na Revista Espírita de 1868 uma citação sobre isso. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Esperai, pois, que ela tenha dado frutos antes de julgar-se, se é boa, e olhai ainda se os frutos não estão bichados. Com isso, nesse item, nós vamos ter um entendimento que temos que analisar as atitudes, as ações, porque não só dos outros, mas as nossas, para que possamos saber que árvore estamos sendo. E só vamos conhecer através dessa interiorização, de entender se estamos praticando bem, se estamos seguindo aqueles ensinamentos de Jesus ou se estamos seguindo outros caminhos. Porque pode, como diz aqui na Revista Espírita, como já foi falado, ela pode até ser uma árvore que está dando determinado fruto, mas será que ela não está bichada? Temos que procurar sempre analisar. E estudando o Evangelho, nós vamos tendo condições de fazer essa análise, porque nós vamos conseguir analisar uma árvore quando nós podemos pensar que aquilo que produzimos, se for positivo, ela vai propiciar o crescimento e a felicidade. Agora, se ela for negativa, se ela for ruim, ela vai causar um sofrimento e uma dor. E isso deve ser arrancado, porque tudo que for mal, Jesus nos deixou ensinamento que deveríamos tirá-los de nós. E esse fruto ruim que nós temos é o egoísmo, a inveja, o ciúme, a maledicência, e esses frutos são bichados e devem ser tirados. Esse é o entendimento que essa introdução nos traz para dizer: vamos nos olhar. E no Evangelho, como já falei, será cada vez mais encontrado outras citações que nos darão condições de ver e analisar a nossa natureza íntima. Qual a nossa idade espiritual? No item 14, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Capítulo 16 do Evangelho. Nós temos aí um item que nos dá a oportunidade de analisarmos os apegos, analisarmos o que estamos dando valor realmente.
se ainda estamos presos às coisas materiais e nos esquecemos das espirituais. E mostra que aquele que ama a riqueza não ama a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Se ele está preso só ao bem material, esquecendo do espiritual, ele não está se amando porque ele não está procurando evoluir. Ele não está procurando se modificar e seguir na direção que o Pai quer para todos os seus filhos. Ele quer a nossa melhoria, a nossa modificação, para que possamos cada vez mais seguirmos aquela direção. E se estivermos presos à riqueza, nós estaremos vinculados só à parte material, não estaremos nos direcionando a olhar para o nosso irmão, a olhar para os ensinamentos de Jesus. Nós estaremos só querendo acumular riquezas, mas riquezas que deixaremos aqui, não levaremos nada. A verdadeira riqueza é aquela que nós vamos acumulando quando praticamos o bem, a caridade. E é essa que nós encontraremos do outro lado, é o tesouro que encontraremos do outro lado, da vida que acreditamos que realmente existe. Não essa aqui, que perece com o corpo, mas a vida espiritual. E o tesouro verdadeiro que ficará com o Espírito é a prática dos ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo, o amor a Deus e a prática do bem. Neste item 15, nós encontramos esse texto. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal disse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhe tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos, só os são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, itens 7 e 8. O que isso quer dizer? Que não adianta belas preces, oferendas, se o coração não estiver limpo, não estiver com o amor que Jesus quer que tenhamos pelo nosso semelhante. A nossa prece, ela pode ser o mais simples possível, a mais reduzida, desde que ela tenha o sentimento, a sintonia com o Pai. E se pensássemos que aquelas oferendas mais grandiosas seriam as melhores recebidas, o que seria do pobre? Ele não teria oportunidade. E sabemos que não é isso. Jesus veio justamente para os enfermos, para os doentes, para os aflitos, para os pobres. Ele foi primeiro aos simples, que não tinham essas oportunidades. Justamente porque ele sabia que era do coração, que agradava muito mais a Deus, ao nosso Pai, aquele sentimento puro ligado a Ele, e não o que se colocava como oferenda nos altares, ou preces rebuscadas com palavras difíceis. Deus quer
o nosso sentimento de amor, de tentativa de modificação. Ele entende que ainda estamos caminhando, que ainda somos muito pequeninos, mas que estamos lutando para melhorar. E quando fazemos a nossa prece, não precisamos gritar para os outros ouvirem. Não precisamos de palavras rebuscadas, não precisamos de grandes oferendas. Ele quer o nosso coração, a nossa sinceridade de sentimento. Isso aí é o que mais agrada ao nosso Pai, agrada a Jesus. É o que fazemos de melhor para a nossa modificação, para auxiliar o nosso irmão e para auxiliar o crescimento do amor entre os semelhantes, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, buscando a evolução, a nossa melhoria e a verdadeira felicidade. O item 16, que é o último que iremos falar, ele é um pouco mais longo. Ele vem nos dizendo o seguinte: chama o homem vicioso a esse amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada, onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Esse item, ele vem nos alertar sobre o amor. E encontramos o amor em tudo. O amor de Deus presente em cada coisa que temos no nosso dia a dia. A natureza, a bela flor, o canto do pássaro, o mar, as cachoeiras, tudo é ornamentação do amor do Pai por nós. E Ele quer que tenhamos amor, que consigamos olhar para o nosso semelhante com esse mesmo amor que Ele tem por nós. E que não sejamos esse homem vicioso, que é feito um exemplo aqui, como um amante vulgar, que ama mais o corpo do que a alma. Quando nós não temos o amor, nós damos valor às coisas materiais, só olhamos beleza no que é material e não temos condição de entender que é através do amor que iremos ter a sensibilidade de sentir beleza na menor coisa possível, que muitas vezes está no nosso dia a dia e não nos damos conta. É aquele irmão que nos dá bom dia com um sorriso. Que beleza que tem ali. Muitas vezes estamos tão voltados aos nossos problemas que não conseguimos enxergar, não conseguimos ouvir aquele pássaro que está na nossa janela com um belo canto. No nosso dia a dia, na correria, nas dificuldades, nos fechamos e não conseguimos entender a grandiosidade desse amor que o Pai tem por todos nós e que, como diz o texto, ornou a natureza de seus ricos tapetes, com flores e perfumes. O
nosso sentimento fica muito preso de que estamos com dificuldade, estamos passando pela pandemia, que estamos vendo tantos sofrimentos e dores, mas não conseguimos sair dessa redoma que nos colocamos e olhar que cada dia é uma oportunidade, que se temos o nosso alimento, se temos a nossa casa, a nossa família, temos o nosso trabalho, nós estamos envolvidos por amor de Deus. Estamos recebendo bênçãos. E nos prendemos sempre a olhar pelo lado negativo e não olhamos o irmão que está ao nosso lado. E esse item, ainda dando continuidade a ele diz: o amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nenhum deus, nenhum mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal. Essa preposição lhe foi imputada como crime. Isso aqui, Sócrates sofreu pelo que ele falava. Tantos outros sofreram por falar do amor, porque aqueles que estavam presos ao materialismo crucificaram Jesus. Eles não entenderam o que Jesus trouxe de palavras de paz, de harmonia, de amor fraternal entre todos, porque somos todos iguais. Não há diferença para o Pai. Os espíritos são todos iguais. A diferença que vai existir entre cada um é justamente a luz que cada um adquire para si com o seu esforço de evoluir. Não há privilégios. O Pai não distingue nenhum filho. Ele dá oportunidades de cada um seguir o seu caminho, mas cada um tem que se esforçar, fazer a sua parte para conquistar essa luz. E só conquista essa luz interior com o amor. Só se consegue enxergar as belezas que o Pai dá para todos nós através do amor, quando conseguimos colocar o amor acima de tudo e entendermos os ensinamentos de Jesus, que ele sintetizou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu semelhante. Vamos aprender a amar. E é através do amor que Jesus trouxe para nós que nós vamos conseguir a nossa evolução, o nosso progresso e entendermos que os sofrimentos, as dores, são consequências dos nossos atos, não são castigos, não são penalidades, são consequências do que nós fizemos. E quando entendermos que precisamos uns dos outros, estarmos unidos, entendendo o amor, como diz o texto, amor é uma lei universal. Quando entendermos essa frase, nós aí estaremos merecedores realmente do amor que o Pai tem por todos nós e conseguiremos a nossa evolução, o nosso crescimento. Assim terminamos o nosso estudo desta noite.
agradecendo pela oportunidade e pela paciência de todos que estão assistindo ao nosso estudo. Que a paz de Jesus esteja com todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Ao término da nossa reunião, vamos fazer a nossa prece. Que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare, serenando nossos corações e nossos pensamentos, elevando nossos sentimentos a Jesus, colocando em suas mãos nossas atribulações, nossos problemas, angústias, aflições, pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos ampare, que nos abençoe e que tenha misericórdia do nosso planeta, que se encontra com tantas dores e aflições. Que possamos colocar em suas mãos o nosso amor e a nossa gratidão por tudo que recebemos, por todas as graças e todas as bênçãos em nossa vida. Rogando a esse Mestre querido que nos dê a serenidade, a tranquilidade, a resignação para aceitarmos os desígnios do Pai, tendo a certeza de que não estamos sozinhos. Fiquem com Deus, com Jesus, no amparo de Nossa Senhora, a nossa Mãe. Boa noite a todos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se